Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Innovation Festival 2022. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio-diretor de estratégia e negócios da Monkin, que é a parceira da Fast Company na produção de conteúdo desse evento. Queria dar as boas-vindas para o Andrés. Obrigado pelo seu tempo, Andrés. Eu queria que você se apresentasse, porque ninguém é melhor do que nós mesmos para falar da gente. Eu te agradeço muito, é um prazer estar aqui contigo. Então, eu sou Andrés Brusoni, sou CEO e fundador da Pixis, uma empresa de inteligência digital. Eu sou doutor em filosofia pela USP, sou velejador oceânico, estou dando uma volta ao mundo agora no meu veleiro, que está nesse momento na África do Sul, esperando que eu vou agora no final do ano para ver se consigo chegar na Austrália, atravessando o Oceano Índico. E eu sou autor de um livro que infelizmente está ganhando muita relevância nesse momento como tema, porque eu escrevi um livro sobre cyberpopulismo. Cyberpopulismo é um conceito que eu trabalho a partir da minha área de expertise na filosofia, que é a filosofia da comunicação, do meu conhecimento nas redes sociais, no mundo digital, pelo trabalho que eu faço, e do que eu vejo acontecendo no mundo, e muito particularmente no Brasil, né? Sim. A gente estava conversando antes de ligar a câmera sobre um pouco da sua trajetória e o que te trouxe até aqui, até a Pixis. Se você puder fazer um resumo, porque claro, é muito sólido e consistente a tua história para te trazer até onde, nesse momento, você está. Então, desde sempre eu trabalhei com comunicação. Eu gostava de velejar e aí eu comecei uma carreira temprana como jornalista de esportes náuticos. Fiz isso um tempo, aí em volta disso eu montei uma empresa de comunicação institucional, tinha 20 anos na época. Fiz um programa de TV, o primeiro programa de TV sobre esportes náuticos na Argentina, ficamos no ar 4 anos. Tive um primórdio do que viria a ser lá na frente da internet, tive uma revista lá nesse sentido, também em esportes náuticos. Aí eu fui trabalhar como jornalista mesmo, mais generalista, como correspondente em Paris de um grupo de mídia. Numa dessas hiperinflações da Argentina, meu negócio falhou, precisei fui me empregar como correspondente em Paris, que não foi um emprego ruim, foi Imagino bacana. Eu Foi falar bem isso. bacana. Fiquei uns anos lá e depois eu vim para o Brasil, convidado para o lançamento da Caras, para lançar a Caras. Na época vim para o Rio de Janeiro, fiquei um tempo no Rio, depois vim para São Paulo. Para montar um negócio, eu fazia inovação sem saber que era inovação. A própria Caras era um modelo inovador de revista, né? Aí depois da experiência da Caras, que foi muito bacana e bem sucedida, eu fui para Abril, fui diretor superintendente da Abril, onde eu também encarei projetos de inovação, modelos de negócios para públicos que Abril não eram o core, não eram aquilo que Abril realmente sabia fazer de melhor. Por exemplo, eu remontei a operação de revistas infantis, lancei a Recreio na Abril, que foi a primeira revista da Abril que teve primeiro um site e depois uma revista. Verdade. Montei uma operação para mulheres da classe C, naquele momento do boom, né, nos anos 2000. E aí, quando começou a internet, eu vi que tinha uma coisa interessante aí, que era comunicação na veia, tudo para ser inventado. Eu me joguei de cabeça nisso, montei a Abril Digital, fiquei um tempo tocando aquilo, as condições, digamos, políticas da empresa não eram as melhores, eu acabei saindo para tirar um ano sabático. Eu tinha começado a estudar filosofia na época, aí tinha um sabático para finalizar o bacharelado, começar o mestrado, depois engatei um doutorado também, e aí nesse processo acabei, sem muito planejamento, virando consultor. Consultor na inovação, na verdade, seja para mídia tradicional, seja para mídias digitais. E num projeto desse aí, 6 anos atrás, com um projeto com o Estadão, acabou rendendo a fundação de uma empresa, a Pixis, que hoje eu toco. Tenho 3 sócias, uma equipe de talentos, umas 35 pessoas, que a gente mexe com conteúdo, com performance. A gente tem uma empresa muito orientada por essa vocação da comunicação, que entende que o conteúdo é um meio para você estabelecer vínculos. Então a gente constrói modelos de negócio inovadores em volta disso. Tá. Fiquei com uma curiosidade, queria tirar aqui para continuar no processo aqui do nosso papo. Você gerava conteúdo em meios inovadores num momento até que não existia internet. Isso. E, na minha opinião, corrija-me se eu estiver errado, não gosto dessa frase, mas
era um movimento muito mais... Os publishers, eles ofereciam conteúdo na periodicidade que eles queriam, de uma profundidade muito boa. Sim. E com o tempo, com a internet, com a fragmentação da audiência, a disponibilidade de mais conteúdos e canais, isso foi perdendo espaço. E hoje a gente está numa época de fragmentação exacerbada, onde a profundidade que os meios traziam para os leitores era muito boa e que hoje está tudo muito raso. Como é que foi essa mudança para você que acompanhou o processo todo? Então, eu não vejo ruptura, porque na verdade o que a gente faz quando pensa conteúdos, quando produz conteúdos, a gente atende necessidades que continuam sendo as mesmas. O que a gente tem hoje na mão são formas mais flexíveis, mais interessantes de atender as mesmas necessidades. Sim. Tem basicamente uma necessidade de construir a própria identidade. Isso foi uma coisa que eu entendi muito cedo fazendo revistas. Quem lê uma revista como Economist, claro que, assim, declaradamente quer o conteúdo, quer saber das coisas. Mas, na verdade, é uma questão de você ser alguma coisa a partir dessa leitura. A tua leitura te define, aquilo que você consome. Então, quando você consome um certo tipo de conteúdo, você está se alinhando, fazendo parte de um conjunto. Sim. Então, tem a ver com a identidade. Para mim, essa é a base, esse é o fundamento. E o resto é o resto. Depois tem necessidades. Você entender a necessidade real, diferentemente da necessidade declarada, faz que você tenha sucesso fazendo uma revista. A gente tinha uma piada com a revista Playboy da Argentina, que faliu. A gente brincava que faliu porque o diretor acreditou que as pessoas falavam que compravam a revista pela entrevista, coisa que nunca foi verdade, né? É verdade. Então, acho que o que a mídia digital nos oferece é uma forma muito mais rica, mais variada de atender essas necessidades. E assim, é verdade que você fala sobre a fragmentação, falta de profundidade. Só que quando você quer profundidade, você também tem. Sim. Eu não sei você, mas eu pago vários conteúdos. Eu pago também. Os conteúdos que eu pago tem publicações assim, de muita profundidade. Tem coisas assim, papers muito específicos que você paga e paga bem caro, né? Sim. E tem também, assim, é verdade que o contato com a informação cotidiana é bem mais fragmentado, o que cria dificuldades. E aí vem a questão do cyberpopulismo. Exatamente. Aí eu queria chegar nesse ponto, né? Porque as redes sociais viraram palco de pessoas, palco de marcas e palco de manifestações culturais, políticas e afins. E como tem muita opção, tem muita informação, o filtro do que ler, como ler e principalmente do que acreditar está trazendo uma dificuldade muito grande para a massa, para a opinião da massa e para a profundidade da massa. Isso gera muitas vezes uma reação desproporcional de um determinado assunto. Isso. Quando você tem acesso aos conteúdos que você falou, aos papers que você falou, você consegue trabalhar de uma forma mais profunda determinados temas, mas posso brincar que está todo mundo vendo tudo, menos a profundidade. Aí você falou um pouco hoje sobre o papel das redes sociais, da democracia. Fala um pouco do que você falou hoje no painel. Então, você sabe que eu estava lendo agora um livro que eu não conhecia, que se chama Democracy.com, que é de 2001. E o autor, eu não me lembro agora o nome do autor, que vergonha, mas ele se preocupa com uma declaração do Bill Gates, que diz, eu vou entrar, hoje o Bill Gates fala, eu entro na sala da minha casa, pego o controle remoto e escolho o que eu vou assistir na TV. Ele disse, um dia, não muito distante, eu vou entrar na sala da minha casa, vou falar o que eu quero assistir e a minha TV vai estar ligada, quer dizer, é o Alexa, sim, né? Sim. O a Siri, né? Isso. E o autor se preocupa com isso porque ele diz, você vai ser cada vez menos confrontado com coisas que você não quer ver. Você vai ver cada vez mais aquilo que você quer ver. E vai ver pouco que você não quer. Eu acho que a questão das redes sociais, além da fragmentação, que é certamente um problema, é que elas selecionam para você muito aquilo que é do teu agrado.
Uhum. O algoritmo vai buscando... O algoritmo vai buscando, exatamente. Então, o que acaba acontecendo, e eu acho que esse é o grande... O que a gente está vendo agora acontecendo no Brasil, começam a acontecer realidades paralelas. A minha definição da comunicação foge daquele modelo emissor-mensagem-receptor. Uhum. O emissor-mensagem-receptor foi um modelo criado para falar de telefone, basicamente, o telégrafo, que se aplicou para a comunicação humana. Mas eu te pergunto, você, um emissor, você transmite uma mensagem para mim, que sou o receptor. O que colocou a gente aqui? Uhum. Como que a gente chegou nessa situação comunicacional? A verdade, e essa é a minha proposta de visão da comunicação, é que a gente nasce na comunicação. Por isso que eu falei hoje em Homo comunicans, Homo sapiens Homo comunicans. Nós somos seres comunicantes. O diferencial da nossa espécie é a comunicação que nos permitiu caçar eficientemente, que nos permitiu cultivar, transmitir conhecimentos, é a comunicação. Quando você, a partir da comunicação, destrói o terreno comum do mundo, que podemos chamar de senso comum, o bom senso, o senso comum, você está criando condições para que 11 milhões de brasileiros acreditem que a Terra é plana. Você fala, cara, são 2 décadas do século XXI, é sério que alguém acredita que a Terra é plana? É sério. Sim. Tem alguns milhões que acreditam que os cientistas da USP são ignorantes e que há conspirações de cientistas e jornalistas e dirigentes internacionais que têm algum propósito, vamos dizer, maquiavélico e que não são confiáveis. Então você começa a afastar, você começa a criar um mundo paralelo que se informa a partir do interesse de quem está criando esse mundo paralelo. E esse interesse, claramente, é espúrio. É um interesse de dominação, um interesse de conquista de poder. Então, esse me parece que é o grande dano, a grande ameaça das redes sociais em relação à democracia. E a gente vê hoje o Brasil fraturado. O Brasil fraturou. Não tem mais pacto social, não tem um comum. Eu falo, você está entendendo alguma outra coisa que não é, né? Sim. O próprio algoritmo, como a gente falou há pouco, acaba te enterrando, né? Se é que eu posso usar esse termo, dentro de uma bolha que te alimenta com conteúdo que cada vez menos faz sentido quando você vai se distanciando de onde você começou, né? Isso, então o que é óbvio para você deixa de ser óbvio para mim. Uhum. E assim, você me fala algumas coisas, que mundo esse cara vive, né? Sim. Esse é o grande perigo, porque a democracia parte de uma base comum. A gente tem um mundo comum, a gente tem um mundo onde você tem as suas ideias, eu tenho as minhas, a gente discute, mas eu não te mato pela discussão. Sim. É uma coisa que ficou muito clara nesse momento político que a gente está vivendo, no momento de eleições, e que vai demandar um tempo grande. A gente está tentando corrigir pela origem, Então, só que os meios são infinitos. Então, a grande dificuldade... Então, a ideia do cyberpopulismo, que foi o que deu origem ao livro, foi... Eu vim de um país onde o populismo reina na forma do peronismo, né? O que é o populismo? Tradicionalmente existe, desde que tem democracia, tem populismo, que é basicamente uma narrativa onde você tem um inimigo, um povo e um salvador desse povo. Esse é o populismo. Então, eu alimento esse povo com uma narrativa sobre o inimigo. Isso foi usado por Hitler, por Perón, enfim, não necessariamente ditadores, mas normalmente o populismo é isso. Quando você conecta isso com o mundo das redes sociais, você faz com que isso seja muito mais eficiente. E como você sabe bem, o discurso de ódio, você faz um post que as pessoas se indignam, vai ter muito mais repercussão e o algoritmo vai repercutir, vai premiar você muito mais. Então o que acontece? Acaba acirrando muitos ânimos dentro e você acaba criando essa divisão. A questão, a grande dificuldade que a gente está é que Trump se elegeu via o cyberpopulismo, claramente, né? Mensagens super hiperdirecionadas, muito eficientemente e tal. Mesma coisa que Bolsonaro teve um trabalho muito eficiente nas redes sociais e foi o que elegeu. Mas nenhum dos dois conseguiu se reeleger. E a pergunta é, e o que acontece então? O cyberpopulismo serve para você se eleger, mas não para se manter no poder.
E aí vem a minha preocupação, e uma coisa que eu não vi quando escrevi o livro, comecei a escrever o livro 3 anos atrás, eu não vi, estou vendo agora, que o cyberpopulismo leva necessariamente como continuidade a uma coisa que estou chamando, e a palavra é pesada, cyberfascismo, que é bem perigosa. Então, o que a gente precisa entender é de que maneira a gente consegue desmontar. Não é pela boa vontade dos atores. Assim, as redes sociais poderiam desmontar isso, o algoritmo novamente. Sim, seria claro. uma coisa. Tem os Sleeping Giants que vem fazendo um trabalho magnífico nesse sentido. Eu acho que as justiças nacionais vão precisar fazer coisa, vão de fato precisar desmontar alguns mecanismos. E eu acho que o sistema político precisa se reinventar, encarar esse mundo digital. A gente precisa entender quais necessidades essa democracia não está atendendo, né? Que acho que começa por aí. Senão a gente vai para o buraco, né? Brasil fraturado. Sim. Você falou um negócio que me mobilizou um pouco aqui, porque eu vivo isso, mas eu nunca tinha parado para olhar. Você tem os personagens que não existem, que são os personagens virtuais, que são capazes de conectar uma história a um público muito grande, através de uma demanda que o ser humano tem de informação ou de uma bandeira a carregar, e que eu posso criar qualquer personagem a partir disso. Quando esse personagem sai de trás do teclado e vem para a vida real, vai para um palanque, vai para um posto relevante na vida das pessoas, ele se mostra na realidade dele, na verdade dele. E você vê que toda aquela interlocução com uma coerência mínima de narrativa acabou. E aí você tem que aturar o cara X tempo a partir de uma ideia que você foi enganado, de certa forma. Então, acho que mas isso aí, quem orquestra o cyberpopulismo sacou, eles entendem. E veja, o cyberpopulismo pode nascer nas redes sociais, mas não se basta nas redes sociais. Sim. Nas redes sociais você cria um núcleo e vai trazendo, por gravidade, vai trazendo gente. Você traz muita gente. Mas você precisa de um elemento para capturar aquele público um pouco mais sofisticado, que requer um nível de explicação, de interpretação mais sofisticado mesmo. E aí você tem os modernos sofistas, o Guzzo, você conhece o José Roberto Guzzo. Ele vem construindo esse discurso há pelo menos 6 anos. O que está sendo hoje discutido no Brasil, ele vem construindo. Sim. Jovem Pan, CNN na época, Augusto Nunes, eles alimentam uma camada da população que requer explicações um pouco mais sofisticadas. E aí e acho que aí é que tem a grande sacada, que é levando para fora do mundo das redes, você tem essa adesão com as igrejas evangélicas. Você pega um público, a gente está falando de identidade, né? Você tem um público que está ali procurando e recebendo uma interpretação do mundo a partir de alguém que tem a voz da verdade. Uma curadoria. Que ela tem uma confia. curadoria, exatamente. Sim. E a pessoa autorizada é nada menos que um pastor, alguém que tem a voz da verdade. Então, esse casamento ali é bastante perigoso, porque você pega as pessoas no momento em que estão com o senso crítico completamente abaixado. Sim. A pessoa está ali para acreditar. Sim. Então, você vê como, a partir das redes sociais, nas redes sociais não se basta, e precisa ir conquistando o mundo real, vai para as ruas. E aí você tem, isso foi tratado muitos anos atrás, na psicologia das massas, do fascismo, né? Sim. Do Reich, que é, de novo, você está numa massa, vai num estádio de futebol, torcer pelo teu time, você abaixa a exigência do teu ego e, de alguma maneira, descansa no coletivo. Sim. Né? Então, você vê que, a partir das redes sociais, vai ganhando outras dimensões. Insisto, por enquanto, como você bem disse, o cara que se inventou nas redes sociais não se sustenta no mundo real. Precisamos ver como continua, qual é o próximo capítulo, é preocupante. Sim. Quer falar um pouco da Pixels? Então, como é que você conecta a Pixels com essa história ou não conecta? Qual é a proposta de vocês? Como é que funciona? Então,
A Pixie se conecta com essa história no sentido de que a gente trabalha justamente nisso, na questão de compreender as necessidades das pessoas e usarmos o conteúdo como uma forma de respondermos às necessidades. Pixie nasceu de um projeto em parceria com o Estadão, a partir de uma marca que vocês certamente conhecem, que é o Jornal do Carro. Sim, claro. Na época, 7 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre o Jornal do Carro, era um suplemento de papel, tinha um faturamento de R$1 milhão no ano. Não tinha muito sentido no mundo digital, e o que a gente foi justamente isso, ver por que as pessoas querem, o que as pessoas buscam num conteúdo, numa marca como o Jornal do Carro, e como isso se traduz no mundo digital. Fizemos isso, criamos modelos de monetização diferentes, levamos para o mercado novidades, e o faturamento foi de 1 para 40 milhões provavelmente esse ano, né? Então, isso que a gente faz, a gente busca esse ecossistema da comunicação onde o conteúdo é um elemento agregador, um elemento de comunicação, de conexão entre pessoas, né? Perfeito. Bom, vamos chegando aqui para o final do bate-papo. Tem uma perguntinha surpresa no final, que é: eu preciso de 2 dicas suas para mim, que você acabou de me conhecer. Pode ser profissional, pode ser pessoal, o que você quiser dizer para mim, que você acabou de conhecer, ou para qualquer pessoa aqui que você quer. 2 dicas em que âmbito da vida? Desconfia das suas certezas. Eu começo o livro falando que uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. Eu acho que a gente precisa aprender a duvidar. Acho que a gente precisa se questionar. Isso que eu sei, de verdade eu sei, por que eu sei? De onde eu aprendi? Será que aquele que pensa algo tão diferente de mim, não tem um motivo? Nunca eu saturo todos os espaços de verdade. Nunca o outro não tem nenhuma razão, nunca eu tenho toda a razão. Essa é para mim uma dica de vida. Maravilhoso. A mais difícil é a segunda dica agora, qual é? É um clássico. A primeira vem de bate-pronto, a segunda você tem que buscar lá dentro. Eu acho que a gente precisa se expor. A gente precisa se expor ao que dá medo, ao que nos deixa inseguros, ao que nos ameaça. Acho que o único jeito da gente se manter vivo na exposição, é o único jeito que a gente vive. É assim, por isso que eu velejo. Eu saio num veleiro sozinho, atravessar o Atlântico, atravessar o Índico, e estou me expondo. Eu espero não morrer, mas eu poderia. Mas se eu não me expor, se eu não viver aquilo, cara, não sei, eu sinto que de alguma maneira estou devendo para mim. Eu acho que entrar em áreas que você não domina, sabe? Maravilha. Vai estudar filosofia aos 40 anos, é bom, sabe? Um bom exercício, né? Verdade. Bom, André, muito obrigado pelo seu tempo, pela essa troca de experiência que você trouxe. Para mim foi uma reflexão muito grande, né? A partir de um ponto de vista muito complementar ao meu, a sua formação é muito complementar à minha, a sua história também. Eu acho que, como você deu de dica, né? Eu vou sair daqui outra pessoa, refletindo sobre novos pontos de vista, e essa é a intenção nossa aqui para a nossa audiência. Então, muito obrigado, foi um prazer. Você pode encerrar da forma que você quiser, por favor. Eu te agradeço muito, porque eu acredito muito no valor do diálogo, justamente. Eu acho que o único caminho para a gente sair dessa situação que a gente está no Brasil é o diálogo, muito diálogo. A gente precisa se confrontar, escutar, promover as conversas e dialogando que nasce inteligência, né? Então, obrigado. Perfeito. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Obrigado. É isso aí.